York Herald Dal Enterrado Recorral Copucu Bado Cola Maracanã. Boa noite a todos, eu sou o Dal, represento o povo Enterrado, conhecido como Povo Guarajara, nascido da reserva do Lago Comprido, próximo da cidade de Barra do Cola, no estado do Maranhão. E lembro do Aldemar Canã, todos presenciaram ali, no último 22 de março, ação do Estado truculento em relação aos indígenas e o que está discutindo logo após a retirada da Aldemar Canã dos indígenas é a questão fundiária, a questão indígena nacional, que foi, e sempre será questão fundiária. Temática fundiária é a questão indígena, porque só assim, para ver a perpetuação das espécies indígenas, das etnias, dos povos, sem terra, que está acontecendo aí com a proposta de emenda constitucional, e a gente vem discutindo em todas as universidades. Essa semana passada, participei, semana passada para cá, na UFRJ, na Unirio, na UF, algumas escolas de ensino do Isolão, ensino médio, FATEC, todas as escolas estão discutindo essa temática, territorialidade e terras indígenas. Aldemar Canã representava ali 305 povos, 305 nações indígenas em todo o território nacional. Já era referência, porque ali estava o governo indígena em todo o território nacional, e é um patrimônio da União. Portanto, o governo do Estado atropelou todos os processos nas varas federais que estavam ocorrendo para defender aquele patrimônio, e aí deu a integração de posse ao Estado, e até então o Estado não tinha a posse do patrimônio. Quem tinha posse eram os indígenas, nós, indígenas, de diversas etnias, diversos povos, e alunaram ainda o seu Ministério da Agricultura. E aí começou o desmonte da Aldemar Canã, começou o desmonte da Alunago, e aí aconteceu no dia 12 aquilo, e até então o Estado não tinha esse documento de extinção de posse. E aí naquele dia todos acompanharam também, 12 de janeiro, e aí conseguimos, com os movimentos sociais, a sociedade organizada, os indígenas, defender aquele patrimônio a princípio, e o Estado, com as suas tropas, teve que se retirar. E aí, mais dizendo que logo em seguida, quando conseguisse o papel, que era a extinção de posse, retornaria. E isso aconteceu, e essa negociação do Estado com alguns integrantes da Aldemar Canã, que eram simpáticos e aceitaram, de uma certa forma, a negociação que o Estado propôs, até que no dia 22, o movimento bem desgastado também, cansado, e alguns parentes nossos, integrantes até que aceitaram, de uma certa forma, a proposta do Estado, a proposta decente do Estado, aconteceu no dia 22, e o grupo que está presente foi o grupo que não aceitou a proposta do Estado, e que até o último momento podia defender que o patrimônio, se possível, com a morte dos. Então, naquele dia 22, o Estado, muito anteriormente, mentiu várias vezes, até o próprio Ministério da Defensoria da União, através dos seus representantes, mentiram várias vezes, devido à documentação de que não ia acontecer uma invasão das tropas ali, portanto, no sentido de enfraquecer o movimento, e o que aconteceu foi o que todos presenciaram naquele dia 22, a retirada à força
do grupo que resistiu. E ao vermos que o único local que nós estávamos garantindo o Maracanã, a questão indígena, para defender o território, nós, no sábado, no dia 23, fomos para o Museu do Índio, em Botafogo, por achar que também o Museu do Índio é um espaço federal e um local também para que chamasse a atenção do governo federal e vir trazer a FUNAI, que nunca tinha atuado na questão, além do Ministério Público Federal também, para que viéssemos defender e defender aquele patrimônio. Portanto, dentro da FUNAI também nós sentimos a pressão do Estado, fomos denunciados para além da Polícia do Estado, para a Polícia Federal também. Então, os indígenas da resistência da aldeia Maracanã estavam todos ali no Museu de Botafogo, no sentido de negociar o retorno para a aldeia Maracanã, que era o único espaço que nós tínhamos da representação das 305 populações indígenas, segundo o último censo do IBGE, de referência. Então, mais uma vez também, nós entramos em negociação, por volta de 2 horas da manhã do domingo, dia 24, apareceu, conseguiram um desembargador lá, um juiz e uma desembargadora, com um documento de reintegração de posse por conta do governo federal. Então começou a negociação a partir de madrugada, já a polícia já estava 1 hora da manhã, já estava todo, apesar de nós conversarmos com o delegado da Polícia Federal, a polícia já tinha fechado a rua das Palmeiras em Botafogo e os acessos daquela lagoa e para a praia de Botafogo, toda Botafogo foi fechado. Todo um aparato policial também, de tropa de choque, bombeiros, igualzinho ao Maracanã. Nós estávamos mais fracos porque, naquele momento, até o nosso advogado tinha saído para comprar alimentação e não deixaram ele entrar. O Arão veio os apoiadores indígenas, que naquele momento tinham saído, aí o problema de retornar, não conseguiram, ter negociado a vinda do retorno do Arão para me defender, e aí negociaram a do Daniel Turista, o juiz e uma defensora, uma desembargadora que estava junto com ele. Então, eu exigi a presença do juiz ali e do delegado da Polícia Federal, porque era a única que nos defender, já que a tropa de choque estava ali naquele momento também, toda aquela tropa de choque estava no Maracanã, foi para Botafogo também, e aí nós percebemos que a necessidade ali de termos junto com a gente a Polícia Federal, que era a única que iria nos proteger de toda aquela truculência, para que não acontecesse o mesmo que aconteceu na aldeia Maracanã. Então, a partir dali, o juiz nos prometeu de ir numa audiência pública na Justiça Federal, na Praça Mauá, rever a posição que foi da retirada da aldeia Maracanã e ver a possibilidade. Nós colocamos naquele momento ali a única possibilidade de negociação seria o retorno para a aldeia Maracanã ou retornar ou ficar ali no Museu do Índio. Então, ele disse que não haveria condições de ficar no Museu do Índio e que teríamos que seguir todo para a Praça Mauá, Justiça Federal, para negociarmos ali naquele momento ali, não tinha negociação e não poderíamos ficar, já que nós estávamos tidos como invasores. Naquele momento, nós percebemos também que tinha mulheres e crianças, e aí a preocupação da Polícia Federal e da Polícia do Estado não era com o ser humano indígena, e sim com a preservação do patrimônio material que tinha ali, e estavam com muito medo, por isso chegaram com vários carros do Corpo de Bombeiro para, se houvesse algum incêndio, eles pensaram que a gente ia incendiar todo aquele patrimônio do Museu do Índio de Botafogo. E aí não tinha mais como, já que o juiz também tinha prometido que iria rever a posição. Aí nós, mais uma vez, acreditamos na justiça, acreditamos que numa audiência pública, naquele mesmo domingo, ele prometeu de trazer a Marta de Brasília, a presidente da FUNAI, e não conseguiu, trouxe um representante indígena da FUNAI e mais o ouvidor da FUNAI, lá para a Praça Mauá, na Justiça Federal. Então, houve negociação o dia todo, e aí nós nos dirigimos para a
aldeia Maracanã. Naquele dia estava chovendo muito e o Estado, numa ação muito rápida, de menos de 24 horas, entregou a Lunago, era o espaço que nós tínhamos proposto para ficar, porque ali havia condições. Tinha refeitório, tinha dormitório, porque ali tinha pesquisadores ali, e aí a proposta era retornar para Botafogo ou para a Lunago, que era um espaço já que a gente percebia que logo em seguida que me retiraram, já na sexta-feira, já começaram a quebrar todas as casas, demolir, destruir todas as casas que não moravam na aldeia Maracanã. Chegando ali, o juiz, um grupo de indígenas, os advogados e alguns representantes, nos dirigimos para o Lunago e ali percebemos que o Estado já tinha colocado a empreiteira, uma das empreiteiras do complexo, que faz a obra do complexo do Maracanã, e descaracterizaram, tiraram os banheiros, tiraram os refeitórios, tiraram tudo, colocaram computadores, colocaram dezenas de pessoas trabalhando lá. Então o juiz, naquele momento, talvez, depois eu me percebi que ele também já sabia, e todos eles já sabiam da ação do Estado, e que imediatamente, em menos de 24 horas, derrubou todas as casas e colocou a empresa de construtora lá dentro, entregando assim aquele espaço da Lunago para uma iniciativa privada. E aí o juiz pediu que nós retornássemos à Praça Mauá, e aí a partir dali já não teve mais negociação, porque nos ofereceram a mesma coisa que ofereceram para os indígenas que foram para aceitarem, que foram para o Haiti, ofereceram hotel, ofereceram coisas. Aí nós dissemos, não tem negociação que não seja o retorno ao aldeia Maracanã. Então ficou suspenso, e aí os indígenas da resistência, nós nos espalhamos. Hoje a gente tem uma restrição em dizer que aonde nós estamos, tem várias pessoas apoiadoras perguntando onde nós estamos, e aí a gente vai, de certa forma, para alguns, avisamos alguns onde estavam para receber algum tipo de apoio.